Bom, vamos falar então do principal tema aí, do Lula nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, o presidente da República foi a Washington e ele se encontrou com o Joe Biden, né, onde discutiram ali vários temas de política internacional. Um deles, a questão da Ucrânia, né? O Lula ele deu uma entrevista para a CNN, ele falou um pouco sobre isso, sobre a posição do Brasil. Chegou a dizer, né, que a Rússia cometeu um erro na invasão da Ucrânia, nas palavras dele, e os dois países assinaram um documento conjunto em que um dos tópicos ali é a questão da busca pela paz na Ucrânia. Vou começar pelo comandante. Comandante, como que você avalia essa visita do Lula ao Joe Biden e essa discussão aí em termos de política internacional? Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu recebi hoje aí a entrevista aí que o nosso ministro das Relações Exteriores deu na revista Veja, né? E a gente pega a abordagem dessas mídias aí, essas mídias mainstream, Veja, Folha de São Paulo, é tudo como se o Lula tivesse voltado as atenções dele, as atenções, não, os favores para os Estados Unidos. Então, acho que aí a gente cai naquela frase do Shakespeare, né? Assim é, se assim lhe parece. Eu penso que é muito cedo, é muito precoce avaliar a política externa do governo Lula baseada apenas nessa visita. Nós temos que ver que o Lula vai visitar a China nos próximos meses aí. O impacto, eu acredito que vai ser grande. Nós temos que lembrar que desde 2010 a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. E outra, gente, eu acompanho muito, eu olho muito, eu gosto muito de olhar as mídias asiáticas e europeias, né, para a gente ter uma ideia do que está se falando por aí. E em algumas mídias europeias, o Brasil é visto como um player importantíssimo na questão da Ucrânia. Importantíssimo. Por quê? Porque é aquela história. Primeiro que é um país grande, né? Que nós temos um peso no cenário internacional maior do que nós pensamos. A gente não se valoriza tanto, mas eu acho isso muito importante. Segundo, que o Lula tem muito prestígio na comunidade internacional. Terceiro, que a própria neutralidade do país, o fato do Brasil não ter passado armas para a Ucrânia, o credencia como um agente mediador, né, junto aos russos. Eu lembro que em 2010 nós tivemos aquela famosa viagem do Lula a Teherã, onde eles fizeram a negociação do acordo nuclear iraniano, tá, que depois a Hillary torpedeou, mas aquilo foi um golaço na época. Aquilo foi um golaço da diplomacia brasileira. Pode ser que ela se repita. Eu penso assim, eu sou muito cauteloso com as análises, eu acho que a mídia mainstream brasileira, para variar, ela está dando as cores que ela quer. Isso aí, a gente vê algumas mídias aí que estão distorcendo completamente os fatos. Eu não acho que no longo prazo a política externa do governo Lula vá ser uma extensão da política externa dos Estados Unidos, não. Eu acho que o que ele puder fazer para jogar, eu acho que o Lula vai dar uma de Garrincha na história, vai dar muito drible ainda na política internacional. Essa é a impressão que eu tenho. Acho que é muito cedo, nós estamos com 2 minutos de uma partida que vai durar 90 e o pessoal já quer definir o resultado do campeonato, nem da partida. Eu acho muito precoce avaliar a diplomacia, as relações internacionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente com essa visita. Eu acho que o pessoal está acelerando muitas coisas, acho que vem muita coisa por aí ainda, até porque nós temos que lembrar um negócio. O governo Biden, ele vai até 2024, a gente não sabe se ele continua, nem se os democratas continuam nos Estados Unidos. Então, muita coisa que vai ser acertada agora com o governo Biden pode virar fumaça no eventual governo republicano ou se o Partido Democrata decidir que o Joe Biden não deve continuar. Então, eu acho muito cedo, o pessoal está batendo os tambores aqui no Brasil, eu acho de uma forma muito precoce. Uma que eu já não acredito na imprensa mainstream brasileira, né? Vejo muita distorção aí. Mas eu não acho que o Lula vai fazer uma política, vai fazer tudo que os Estados Unidos querem dele, não. Concorda, Rui?
Eu concordo. Eu acho que as pessoas que estão reproduzindo uma versão que a imprensa criou do encontro, né? Eu vi aqui na internet, tem uma pessoa que volta e meia eu vejo as postagens dela no Twitter, que é uma pessoa combativa, apoiou o PT, né? Até nos criticou porque a gente criticava o PT, daí a pessoa fala o seguinte: Lula foi eleito com a ajuda dos democratas e agora, infelizmente, mas de maneira previsível, terá que dançar de acordo com o seu tom do Partido Democrata norte-americano. Não tem nada a ver isso aí. A declaração que o Lula tirou nos Estados Unidos é uma declaração protocolar. Ele já tinha falado tudo isso daí. Eu não vi nenhuma novidade. O que o Lula falou da Ucrânia quando aconteceu um ano atrás, né? A operação militar russa? Que ele não podia concordar com nenhum país que invadisse um outro país, mas que ele entendia que o pessoal tinha forçado a barra. O que ele falou de diferente agora? Não falou nada. Outra coisa seria se, por exemplo, o Lula, depois de conversar com o Biden, falasse: não, nós decidimos aqui nos juntar ao esforço da comunidade internacional para impedir os russos e tal. Não tem nada disso. Ele vetou o envio de munição para a Ucrânia, né? Vetou o envio de munição para a Ucrânia e tudo mais, né? O Lula não foi eleito com a ajuda do Partido Democrata norte-americano, né? A esmagadora maioria da burguesia brasileira votou contra o Lula, fez campanha para o Bolsonaro, né? Um setor muito pequeno ficou em cima do muro, né? E possivelmente a gente pode dizer que a Rede Globo estava a favor da vitória do Lula, mas por motivos particulares. Nós já fizemos essa análise. Lula foi eleito principalmente com apoio popular. Se ele não entende isso daí, eu acho que seria absurdo se ele não entendesse, aí seria uma loucura da cabeça dele. O restante que ele falou, o pessoal ficou muito espantado porque ele propôs que os norte-americanos contribuíssem para o Fundo Amazônico. É um fundo que é controlado pelo Brasil, não? Ele não vai chamar tropas norte-americanas para a Amazônia. E depois ele nunca disse que ele era contra, né, esse tipo de financiamento. Eu não sou favorável a esse tipo de financiamento, mas aqui também não há nenhuma novidade, né? É uma coisa que o Lula falou o tempo todo. Ele falou na COP, ele falou no mundo, falou em todos os lugares, né? Ele falou que os países ricos precisavam ajudar os países que têm esse problema da preservação da floresta. Ele sempre falou que ele era favorável a preservar a floresta. Eu achei até estranho que a declaração conjunta, estranho num outro sentido, né? Sentido oposto, que a declaração conjunta falava que os Estados Unidos e o Brasil fariam esforços para desenvolver a economia amazônica, que é meio que um tabu para os ecologistas, desenvolver a economia amazônica. O negócio da democracia, eu não sei o que o pessoal esperava que o Lula fosse falar lá, né? O Lula, isso é uma bobagem do PT, é uma política equivocada, mas é uma política tradicional do PT. Sinceramente, eu vi aquela declaração como essas declarações cor de cinza que você tira de uma reunião que, na verdade, não chegou a nada de concreto, né? Qual foi a coisa mais concreta? Os norte-americanos vão fazer uma doação para o Fundo Amazônico, 50 milhões de dólares, que é uma mixaria de dinheiro. Já tinha sido até anunciado antes, né? Na questão ucraniana, a posição do Lula é muito clara. Não apareceu no comunicado porque os norte-americanos não queriam isso. Mas a posição dele é que é preciso ter um esforço para conseguir a paz na Ucrânia. Ele propôs a criação de uma comissão internacional. Os norte-americanos estão totalmente contra isso daí, né? Eu não sei por que o pessoal tira essas conclusões. Eu acho que eles ficam esperando uma coisa que não está colocado, né? O PT não é o PCO, não vai chegar lá e falar que
Isso aqui mas mesmo o PCO, se fosse fazer uma reunião em Washington com o presidente dos Estados Unidos, a gente estivesse no governo do Brasil, ia ter que usar uma luva de pelica. O que você vai fazer? Você vai na casa do cidadão e vai xingar ele lá? Não vai fazer isso aí. O beabá da diplomacia. É, uma coisa... O pessoal é muito, muito doidão, eu acho. Eles querem uma coisa que não está colocada. Queria que o Lula mudasse de posição na defesa da democracia. Todo mundo sabe o que o PT pensa sobre isso. Tá? Agora, deixando de lado essa interpretação meio esquisita que o pessoal dá às coisas, é importante a gente procurar estabelecer claramente o que é que está acontecendo. Por que o Lula foi lá? Por que ele tirou esse comunicado? Por que ele chamou o Biden aqui? Né? Isso eu acho mais importante do que o teor da declaração conjunta. Me parece que o Lula ele tem, em algum grau, a ideia de que, se ele chegar num acordo com os norte-americanos, acordo que seria feito nos termos dele, Lula, ele não está disposto a dar nada para os norte-americanos. Ele conteria a oposição doméstica. Por quê? Num certo sentido, esse raciocínio dele tem fundamento, porque os opositores do Lula aqui, o Banco Central Independente, essa coisa toda, esses aqui são intermediários, são terceirizados do imperialismo. Então ele falou, vou passar por cima dos porcos e vou conversar diretamente com o dono da porcada. Né? E para ele é interessante mostrar que chegamos a um grande acordo, apesar de que não aconteceu nada. É só, como é que se diz? É só fumaça, não tem fogo nenhum aí. É propaganda que o Lula está fazendo. Ele quer dizer o seguinte, veja, vocês vão querer me derrubar aqui, mas o Biden, né, é um grande parceiro do governo do PT. Eu acho que isso aí não vai funcionar, esse truque. É um truque, mas não vai funcionar. Eu acho que o principal problema que o governo do PT tem, nós estamos vendo isso aí muito claramente, é justamente o imperialismo norte-americano. Porque esse Banco Central independente, essa política de juros, essa política fiscal, né, do teto de gastos, tudo isso daí é uma política do imperialismo. Né? Isso é a política neoliberal tradicional. O problema central, os problemas centrais aqui, na minha opinião, são Ucrânia, e nesse ponto o pessoal vai me desculpar, mas o Brasil tem uma posição independente. Não é a posição nossa, mas não é. O cara não está a serviço do imperialismo norte-americano. É uma barbaridade falar isso daí. Esse problema é um problema importante e o Lula não mudou nada em relação a isso. Em segundo lugar, né, a relação com o imperialismo, para você falar que uma pessoa está totalmente a serviço do imperialismo, teria que ver a política econômica. Essa é que é a alma do negócio. Quer dizer, na política externa não tem alinhamento e na política econômica tem conflito. Então, por que ele estaria alinhado com o Partido Democrata norte-americano? Eu concordo com o comandante quando ele diz que precisa esperar para ver o que o governo vai fazer. Né? Apesar de que eu acho que essa declaração é pura formalidade e jogo de cena do Lula e do Biden. Né? Por que o Biden, na minha opinião, ele estava muito desconfortável com a reunião com o Lula. Ele não estava feliz, nem os norte-americanos estavam felizes. Só que acontece o seguinte, o Biden é mais um governo que está com 1 quilômetro de língua para fora. Aí vem o Lula. Então o cara procura, não, nós somos do mesmo time que o Lula, cara que tem uma popularidade imensa, etc, etc. Por que não? Por que não fazer isso, mesmo se você tem a intenção de, no futuro próximo, derrubar esse governo? Né? Enquanto ele está por cima, vamos aparecer lá junto com ele. Amanhã, não, mas a política econômica do PT indispôs eles com os trabalhadores, cria uma história, não, uma coisa dessa e pá, derruba o governo. Eu acho que é isso. Daí o premier alemão esteve no Brasil, não aconteceu nada. O Lula não mudou nada. O Lula está fazendo a política dele. Ele está se mexendo para tentar escapar das dificuldades. Né? Eu acho que para a pessoa falar que o Lula está a serviço do imperialismo, como
essa companheira aqui falou, você precisaria ter uma, né, fatos muito, muito sólidos, muito concretos. Veja, só para não ficar uma confusão, essa política de democracia do Lula é uma política pró-imperialista? É, a gente já falou isso daí. Mas é uma política pró-imperialista meio que indireta, porque o que o Lula vai falar? Ele é um cara que acha que a estratégia política é a defesa da democracia. Ele acha que o Brasil tem que participar dos organismos internacionais. Ele acha que esse jogo tem que ser jogado. Quem conhece o PT sabe disso daí há muito tempo. Mas é uma política pró-imperialista, essa política, digamos assim, de menor consequência. A alternativa política seria que o cidadão fosse iraniano. Lula não é iraniano. Ele não é o ayatollah do Irã. Ele não é o governo cubano também. Ele é presidente de um país que tem um regime parlamentar um regime, tudo bem, pseudo-democrático, mas, né, entende-se como democrático. Ele não dá para esperar muito mais do que isso. Se for julgar o governo Lula desse ponto de vista, a gente teria que levantar o programa revolucionário e condenar tudo que o Lula está fazendo, ou quase tudo. Mas isso não é fazer política. Isso daí é uma coisa, como é que se diz? É um doutrinarismo vazio de conteúdo. Nós temos que ver a política. Nós apoiamos as medidas do PT na medida em que nós consideremos que elas servem aos interesses do povo brasileiro e da classe trabalhadora brasileira. Ponto final. Né? Nós já criticamos tudo isso daí, não é novidade. Né? Eu vi muita gente assanhada e já acha que o governo Lula capotou. Não. Estão redondamente enganados. Bom, só dar uma